Uma criança espera sozinha por horas em um hospital lotado, ignorada por todos, até que alguém finalmente percebe o absurdo e decide agir. O que começa como um simples gesto acaba mudando vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. A manhã de terça-feira chegou pesada no Rio de Janeiro, daquelas que já nascem cansadas, com o mormaço grudando na pele antes mesmo do sol aparecer direito no céu. No bairro da Tijuca, o Hospital São Lucas acordava para mais um dia de correria sem fim. O saguão principal, amplo e cheio de cadeiras de plástico azul enfileiradas, já fervilhava desde as 6 da manhã. No meio daquela multidão apressada, sentada numa cadeira encostada na parede dos fundos longe do balcão principal, estava uma menina de uns 5 anos. Ela era tão pequena que seus pés não alcançavam o chão, ficavam balançando no ar num movimento automático. Usava uma camiseta rosa desbotada e uma bermuda jeans que estava grande demais, presa na cintura com um nó improvisado. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo torto. No colo, ela segurava uma sacolinha plástica amassada, dessas de mercadinho de bairro, e apertava com as 2 mãozinhas, como se aquilo fosse o tesouro mais importante do mundo. Dentro tinha uma garrafinha de água pela metade, um pacotinho de bolacha já aberto e um papelzinho dobrado. A menina olhava para a frente, para o balcão de recepção, que ficava longe demais, para as pessoas que entravam e saíam. De vez em quando, suspirava fundo, daquele jeito que criança suspira quando está cansada de esperar, mas não sabe reclamar. Ninguém prestava atenção nela. Era como se ela fosse invisível, só mais uma sombra no meio de tantas outras. De vez em quando alguém sentava na cadeira ao lado, ficava uns minutos, era chamado pela senha e ia embora. E ela continuava ali sozinha esperando. Esperando o quê? Esperando quem? Isso ninguém sabia. E pelo jeito ninguém se importava em perguntar. Perto das 8 da manhã a movimentação aumentou. O saguão ficou ainda mais cheio. Pessoas reclamavam da demora, discutiam com os atendentes. Um homem de terno, irritado, falava ao telefone dizendo que tinha reunião importante. Uma senhora idosa chorava baixinho enquanto a filha tentava acalmá-la. A menina observava tudo com os olhos arregalados. Em determinado momento, ela se levantou devagar da cadeira, apertando a sacolinha contra o peito, e caminhou até o balcão de recepção. Andava devagar, insegura, olhando para os lados como se tivesse medo de estar fazendo algo errado. Uma recepcionista, mulher de uns 40 anos com cabelo preso num coque apertado, nem levantou os olhos da tela do computador quando a menina se aproximou. A menina pigarreou baixinho, tentando chamar atenção. Nada. Tentou de novo, um pouquinho mais alto. "Moça", a menina falou com voz fina e tímida. "Moça, eu tô esperando faz tempo." A recepcionista levantou os olhos por um segundo e voltou para a tela. "Tem que esperar sua vez, amor. Tá todo mundo esperando. Senta ali que quando chamar você escuta." "Mas eu já tô esperando desde cedinho", a menina insistiu, apertando mais forte a sacolinha. Desde quando estava claro ainda. A recepcionista suspirou impaciente e olhou de novo para a menina, dessa vez com um misto de irritação e cansaço. "Escuta aqui, criança. Onde está sua mãe? Cadê o responsável por você?" A menina abaixou os olhos, mordeu o lábio de baixo e ficou quieta por uns segundos. Quando respondeu, a voz estava ainda mais baixa. "Mandaram eu esperar. Falaram que era para ficar sentada e não sair daqui." A recepcionista franziu a testa, mas antes que pudesse responder qualquer coisa, uma fila de pessoas atrás começou a reclamar, pedindo atenção, dizendo que estavam esperando também, que tinham pressa, que não era possível que um hospital daquele tamanho funcionasse daquele jeito. A mulher do balcão se virou para atender os outros, e a menina, percebendo que tinha sido dispensada, voltou para a cadeira lá no canto, arrastando os pés e com os ombros caídos. Ela sentou de novo, colocou a sacolinha no colo e ficou olhando para o chão. Os pés voltaram a balançar no ar, mas agora mais devagar, mais tristes. De vez em quando, ela colocava a mão na barriga como se estivesse com dor ou com fome. Abria a sacolinha, olhava para o pacote de bolacha, mas não pegava.
Fechava de novo e continuava esperando. As horas foram passando. 9 da manhã. 10. 11. O saguão se transformava num formigueiro humano, e a menina ali, no mesmo lugar, cada vez menor, cada vez mais apagada no meio daquele caos todo. Uma voluntária passou oferecendo água, mas nem olhou na direção da menina. Perto do meio-dia, quando o calor lá fora já estava insuportável, as portas de vidro da entrada principal se abriram e entrou um homem que imediatamente chamou atenção. Não porque fosse bonito ou famoso, mas porque tinha aquela postura de quem está acostumado a ser notado. Ele se chamava Ricardo Almeida. Tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás, barba bem feita, e usava um terno azul marinho, que provavelmente custava mais do que 3 meses de aluguel de qualquer família dali. Nos pulsos, um relógio suíço discreto, mas caríssimo. Ele vinha acompanhado de um assessor jovem e de um motorista. Ricardo atravessou o saguão com passos largos, olhando ao redor com pressa e desconforto. Ele não gostava de hospitais, nunca gostou, mas precisava estar ali. Sua mãe, Dona Sônia, tinha dado entrada na noite anterior, com uma crise cardíaca. Meu Deus do céu, Ricardo resmungou para o assessor. Esse lugar é um caos, parece terminal rodoviário. O assessor sugeriu que fossem direto para a ala particular. Mas Ricardo, por algum motivo, desacelerou o passo. Algo tinha chamado sua atenção. Ele parou, virou a cabeça e olhou para o canto do saguão. Ali, naquela cadeira encostada na parede, estava a menina, ainda no mesmo lugar, ainda sozinha. Ricardo franziu a testa. Olhou ao redor, procurando algum adulto próximo, algum responsável. Nada. A menina estava completamente sozinha. Peraí, Ricardo falou. Aquela menina ali, ó. Tá sozinha? O assessor olhou e deu de ombros. Deve estar esperando os pais. É normal. Mas há quanto tempo? Ricardo insistiu. Olha a cara dela. Tá exausta. O assessor começou a ficar impaciente. Senhor Almeida, sua mãe está te esperando. Ricardo levantou a mão, mandando o assessor calar a boca, e começou a caminhar na direção da menina. Quando se aproximou, a menina ergueu os olhos devagar e o olhou com desconfiança. Ricardo parou a uns 2 metros, agachou para ficar na altura dela e falou com voz calma. Oi, pequena, tudo bem com você? A menina mordeu o lábio, hesitou e balançou a cabeça devagar. Mandaram eu esperar, ela disse baixinho. Falaram que não era para sair daqui. E faz quanto tempo que você está esperando? A menina deu de ombros. Faz muito, desde cedo. Desde quando estava claro ainda? Ricardo sentiu um aperto no peito. Olhou para o relógio. Se a menina estava ali desde a manhã cedinho, ela estava esperando há pelo menos 6 horas, sozinha, sem ninguém. Ele se levantou, sentindo a raiva começar a ferver por dentro. Aquela raiva que vem quando a gente se depara com uma injustiça gritante e não consegue simplesmente virar as costas. Ele olhou para o assessor com uma expressão dura. Você está vendo isso? 6 horas. Uma criança de 5 anos esperando há 6 horas e ninguém fez nada. O assessor abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, um segurança do hospital se aproximou com aquele jeito meio autoritário, de quem acha que está mantendo a ordem. Senhor, o senhor não pode ficar aqui atrapalhando o fluxo. Se não é paciente, preciso pedir que siga para a recepção ou saia do saguão. Ricardo virou para o segurança com um olhar que fez o homem dar um passo para trás. Atrapalhar o quê, exatamente? Eu estou tentando entender por que uma criança está abandonada aqui há horas e ninguém fez absolutamente nada. Cadê o responsável por esse setor? Quero falar com o supervisor. Agora. O segurança, sem saber muito bem como lidar com a situação, gaguejou alguma coisa sobre protocolo e tentou explicar que todo mundo estava esperando, que o hospital estava lotado, que não tinha como atender todo mundo ao mesmo tempo. Ricardo não quis nem ouvir. Lotado não é desculpa para ignorar criança, ele disse, elevando a voz agora, e algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Lotado não é desculpa para deixar uma menina de 5 anos sentada aqui como se ela fosse um móvel esquecido. Eu quero o supervisor. Quero a coordenação. Quero alguém com autoridade aqui,
agora, ou eu vou fazer um escândalo que vocês não vão esquecer tão cedo. O segurança, visivelmente desconfortável, pegou o rádio e chamou o reforço. Enquanto isso, Ricardo voltou para perto da menina, agachou de novo e falou com ela, dessa vez com mais ternura. Qual é o seu nome, pequena? A menina hesitou, olhou para os lados como se estivesse com medo de dizer, mas acabou respondendo baixinho, Juliana. Mas todo mundo me chama de Juju. Ricardo sentiu o coração apertar de novo. Juju. Um nome tão bonito para uma situação tão triste. Tá bom, Juju. Eu vou resolver isso aqui, tá? Você não vai ficar esperando sozinha mais não. Prometo. E naquele momento, Ricardo Almeida, empresário milionário acostumado a fechar negócios de milhões, a jantar em restaurantes caros e a resolver problemas com uma simples ligação, decidiu que ia fazer o que fosse preciso para garantir que aquela menina fosse atendida. Não porque ele era bonzinho, não porque ele queria aparecer, mas porque, de alguma forma, olhar para Juju ali sozinha e esquecida mexeu com algo muito profundo dentro dele, algo que ele nem sabia que ainda existia. A coordenadora do setor chegou minutos depois, uma mulher de meia-idade com jaleco branco e sorriso treinado, daqueles que hospitais ensinam para acalmar pessoas nervosas. Ela se apresentou como doutora Beatriz, tentou ser educada, ofereceu uma sala reservada para conversar com mais calma. Ricardo recusou na hora. Não, a gente vai resolver aqui, na frente de todo mundo, porque foi aqui na frente de todo mundo que essa menina foi ignorada. Doutora Beatriz manteve o sorriso, mas os olhos já mostravam uma pontinha de irritação. Ela estava acostumada a lidar com parentes nervosos, com gente gritando, com situações de estresse, mas algo no tom de Ricardo, na postura dele, na forma como ele se colocava entre ela e a menina, deixou claro que aquela situação não seria resolvida com meia dúzia de desculpas burocráticas. Senhor, eu entendo sua preocupação. Ela começou com voz controlada e profissional. Mas o hospital está passando por um momento de superlotação extrema. Temos mais de 200 pacientes aguardando atendimento só nesta ala. Infelizmente, alguns atrasos são inevitáveis. Atraso? Ricardo repetiu a palavra como se ela fosse um insulto. Atraso é 15 minutos, meia hora, talvez 1 hora em caso extremo. 6 horas não é atraso, doutora. 6 horas é abandono. E quando a gente fala de uma criança de 5 anos, isso passa de negligência para crime. A palavra crime caiu como uma bomba no meio do saguão. Algumas pessoas que estavam por perto viraram a cabeça, interessadas. Um rapaz que estava sentado algumas cadeiras adiante pegou o celular e começou a gravar discretamente. Doutora Beatriz percebeu e o desconforto no rosto dela ficou mais evidente. Senhor, por favor, vamos com calma. Não há necessidade de usar termos tão pesados. A criança está bem, está sentada confortavelmente e assim que tivermos uma vaga disponível... Está bem. Ricardo a interrompeu. E agora a voz dele estava mais alta, mais firme, carregada de uma indignação genuína que vinha lá de dentro. A senhora olhou para ela. Olhou direito? Ela mal consegue manter os olhos abertos de tão cansada. Tá com fome, provavelmente desidratada. E Deus sabe há quanto tempo não vai ao banheiro, porque deve ter medo de perder a vez. A senhora chama isso de estar bem? Doutora Beatriz abriu a boca para responder, mas nesse momento a recepcionista que tinha atendido Juju pela manhã se aproximou, acompanhada do segurança que tinha tentado dispersar Ricardo. A mulher tinha uma expressão defensiva, os braços cruzados na frente do corpo. Eu atendi essa menina mais cedo, a recepcionista disse, dirigindo-se à coordenadora, mas lançando olhares rápidos para Ricardo. Ela chegou sem documento, sem acompanhante, não tinha ficha médica, não tinha nada. Eu disse para ela esperar, porque sem documentação a gente não consegue fazer o cadastro no sistema. Ricardo se virou para a recepcionista com uma expressão de descrença absoluta. A senhora está me dizendo que uma criança de 5 anos chegou aqui sozinha pedindo ajuda e a resposta foi mandar ela sentar e esperar porque não tinha papel? Não passou pela cabeça da senhora que uma criança nessa situação precisava de atenção imediata? Que alguém tinha que investigar o que estava acontecendo? A recepcionista ficou vermelha, mas manteve o tom defensivo.
Eu não sou assistente social, senhor. Eu trabalho na recepção. Minha função é fazer cadastro e organizar fila. Se a criança não tem documento, eu não posso fazer o cadastro. Simples assim. Simples assim, Ricardo repetiu, balançando a cabeça com uma mistura de raiva e tristeza. É esse o problema. Todo mundo aqui tem uma função, mas ninguém tem responsabilidade. A criança não é problema da recepção, não é problema da enfermagem, não é problema de ninguém. E aí, ela fica sentada 6 horas, enquanto todo mundo passa direto, fingindo que não vê. Nesse momento, uma voz fina e assustada cortou a discussão. Era Juju, que tinha se levantado da cadeira e estava parada ali perto, segurando a sacolinha e com os olhos cheios de lágrimas. Desculpa, ela disse com a voz trêmula. Desculpa o problema. Eu posso ir embora. Não precisa brigar por minha causa. Ricardo sentiu como se alguém tivesse socado ele no estômago. Ele olhou para aquela menininha magra, de roupa gasta, pedindo desculpas por existir, por precisar de ajuda, por causar transtorno, e naquele instante, algo dentro dele se partiu e se recompôs de uma forma completamente diferente. Ele se abaixou, até ficar na altura dela, colocou a mão gentilmente no ombro da menina e falou com uma ternura que surpreendeu até ele mesmo. Você não tem que pedir desculpa por nada, Juju. Nada disso é culpa sua. Você é uma criança. Criança não tem que se preocupar se vai causar problema ou não. Criança tem que ser cuidada, protegida, atendida. E é isso que vai acontecer agora. Eu prometo. Ele se levantou, encarou doutora Beatriz com uma determinação que não deixava espaço para negociação. Eu quero um pediatra aqui em 5 minutos. Quero essa menina examinada, hidratada, alimentada se for preciso. Quero que alguém da assistência social venha aqui conversar com ela e descobrir de onde ela veio, quem é responsável por ela e por que uma criança de 5 anos está andando sozinha pela cidade procurando o hospital. E quero que tudo isso seja feito agora, não? Daqui a meia hora, não quando der tempo, agora. Doutora Beatriz estava prestes a protestar quando Ricardo completou, e o tom de voz dele não deixou dúvida de que aquilo não era um pedido, era uma ordem. E se em 5 minutos ninguém aparecer para resolver isso, eu vou ligar para todos os jornais que eu conheço, vou chamar a TV aqui, vou postar nas redes sociais, vou fazer o maior barulho que esse hospital já viu na vida. E aí a gente vai ver se superlotação é desculpa suficiente quando a imprensa estiver aqui perguntando por que o hospital São Lucas deixa a criança abandonada no saguão por 6 horas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Doutora Beatriz olhou ao redor, viu várias pessoas observando a cena, viu o rapaz ainda gravando com o celular, viu a situação saindo completamente do controle. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura profissional, e finalmente acenou com a cabeça. Vou providenciar imediatamente, ela disse com voz controlada, mas dava para perceber a tensão. Peço apenas que o senhor mantenha a calma enquanto organizamos o atendimento. Calma eu vou ter quando a menina estiver sendo cuidada, Ricardo respondeu. Até lá, eu não saio daqui. Doutora Beatriz se afastou rapidamente, falando no rádio, convocando a equipe, tentando apagar o incêndio antes que ele se espalhasse ainda mais. O segurança ficou por perto, sem saber muito bem o que fazer. A recepcionista voltou para o balcão, visivelmente abalada. E Ricardo ficou ali, parado ao lado de Juju, com o assessor alguns metros atrás, sem saber para onde olhar. Enquanto esperavam, Ricardo olhou para a menina e percebeu que ela estava tremendo levemente. Ele tirou o paletó do terno, apesar do calor, e colocou sobre os ombros dela. O tecido fino e caro engoliu a criança, inteira, mas pelo menos deu uma sensação de proteção, de cuidado. Você tem fome? Ricardo perguntou gentilmente. Juju assentiu devagar, sem olhar para ele. Tem bolacha na minha sacolinha, ela disse baixinho. Mas eu tô guardando. Guardando para quê? Para depois. Nunca sei se vou ter mais. Aquela frase, dita com a simplicidade cruel de quem aprende cedo a ter medo de passar fome, fez Ricardo fechar os olhos por um segundo, tentando controlar a emoção. Ele chamou o assessor e pediu que fosse até a lanchonete do hospital e comprasse algo nutritivo, um sanduíche,
um suco, alguma coisa que a menina pudesse comer enquanto esperava o atendimento. O assessor voltou rapidamente com um sanduíche natural de frango, um suco de laranja e um iogurte. Ricardo pegou tudo e ofereceu para Juju, que olhou para a comida com os olhos arregalados, como se nunca tivesse visto tanta fartura de uma vez só. Ela pegou o sanduíche com as 2 mãos e começou a comer devagar, mastigando cada pedaço com atenção, saboreando cada mordida como se fosse a última. Enquanto Juju comia, Ricardo aproveitou para fazer algumas ligações. Primeiro, ligou para a mãe dele, explicou que estava resolvendo uma situação no hospital e que ia demorar um pouco mais para subir. Dona Sônia, mesmo da cama do hospital, entendeu imediatamente. Ela conhecia o filho, sabia que quando ele colocava uma coisa na cabeça, não tinha poder no mundo que fizesse ele desistir. Depois, Ricardo ligou para um amigo advogado, explicou a situação rapidamente e pediu orientação sobre os direitos da criança, sobre o que o hospital era obrigado a fazer, sobre como proceder caso a situação não fosse resolvida adequadamente. O advogado prometeu enviar por mensagem um resumo dos principais pontos legais e se colocou à disposição caso fosse necessário. Não demorou muito para uma equipe médica aparecer. Uma pediatra jovem de uns 30 anos, com cabelo preso num coque e olhar atento, se aproximou acompanhada de uma técnica de enfermagem e de uma assistente social. A pediatra se apresentou como doutora Carolina e, ao contrário da coordenadora, parecia genuinamente preocupada com a situação. Ela se abaixou na frente de Juju, sorriu com carinho e começou a conversar com a menina, perguntando o nome, a idade, como ela estava se sentindo. Juju respondeu baixinho, ainda desconfiada, mas o jeito gentil da médica foi aos poucos quebrando a resistência. A gente vai te examinar rapidinho, tá bom? Doutora Carolina explicou. Só para ver se tá tudo bem com você. Não vai doer nada, prometo. Juju olhou para Ricardo, como se estivesse pedindo permissão ou buscando confirmação de que podia confiar. Ricardo acenou com a cabeça e sorriu encorajador. Pode ir, Juju. A doutora vai cuidar de você direitinho. E eu vou ficar aqui esperando. Não vou sair, prometo. A menina assentiu, se levantou da cadeira e seguiu a médica e a técnica de enfermagem para uma sala de triagem próxima. A assistente social ficou para trás conversando com Ricardo e tentando entender melhor a situação. O senhor é parente da criança? A assistente social perguntou, abrindo uma prancheta com formulários. Não, Ricardo respondeu. Eu só estava passando pelo saguão e vi que ela estava sozinha há horas, sem ninguém fazer nada. Decidi intervir. A assistente social anotou algumas coisas e continuou. O senhor sabe de onde ela veio? Quem trouxe ela até aqui? Tem alguma informação sobre a família? Não tenho nada, Ricardo admitiu. Ela disse que alguém mandou ela esperar, mas não deu detalhes. Tá com uma sacolinha que deve ter alguma coisa dentro, talvez vocês consigam alguma pista ali. A assistente social assentiu e prometeu investigar. Ela entrou na sala onde Juju estava sendo examinada e Ricardo ficou ali no corredor, andando de um lado para o outro, inquieto, checando o relógio a cada 2 minutos. O assessor se aproximou, discreto. Senhor Almeida, sua mãe ligou de novo. Ela quer saber se o senhor vai subir ou se prefere que ela desça. Ricardo suspirou, passou a mão pelo cabelo e olhou para a porta da sala de triagem. Fala para ela que eu vou subir assim que a situação aqui estiver resolvida. Não vou deixar essa menina sozinha agora. Ela já foi deixada sozinha tempo demais. E assim, naquele corredor de hospital, com o cheiro de álcool no ar e o som de pessoas indo e vindo, Ricardo Almeida tomou uma decisão que ele nem sabia ainda, mas que ia mudar completamente os rumos da vida dele. Porque às vezes, a gente não escolhe os momentos de virada. Eles escolhem a gente. E quando acontecem, a única coisa que a gente pode fazer é estar à altura deles. Meia hora depois, doutora Carolina saiu da sala de triagem com uma expressão preocupada, mas controlada. Ela pediu para falar com Ricardo em particular, e os dois se afastaram alguns metros, longe dos ouvidos curiosos que ainda circulavam pelo saguão. A menina está fisicamente bem, graças a Deus, a médica começou.
Um pouco desidratada, obviamente cansada e com fome, mas nada grave. O que me preocupa é o estado emocional dela. Ela está assustada, retraída, e pelo que consegui conversar com ela, parece que essa não é a primeira vez que ela vem ao hospital sozinha. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim não é a primeira vez? Ela disse que já veio outras vezes, sempre sozinha, sempre esperando. Disse que alguém que ela chama apenas de pessoa a traz até a porta do hospital. Dá instruções para ela sentar e esperar e vai embora. Depois, volta para buscar. Às vezes demora muito. Outras vezes, não volta no mesmo dia. Isso não faz o menor sentido, Ricardo disse, tentando processar a informação. Quem diabos faz isso com uma criança? E por que ninguém aqui percebeu antes? Se ela já veio outras vezes, alguém devia ter notado. Alguém devia ter feito alguma coisa. Doutora Carolina suspirou e havia tristeza genuína no olhar dela. Hospital lotado, equipe sobrecarregada, gente estressada. As coisas passam despercebidas, infelizmente. E criança sozinha, às vezes a gente assume que está com algum familiar por perto, que vai ser atendida em breve, que alguém está cuidando. A gente nunca imagina que ela está literalmente abandonada. Ricardo balançou a cabeça, ainda incrédulo com tudo aquilo. E agora? O que a gente faz? A assistente social está tentando achar algum contato na sacolinha que ela trouxe. Tem um papelzinho dobrado com um número de telefone anotado. A gente já ligou, mas ninguém atendeu. Vamos tentar de novo. Enquanto isso, não podemos deixar ela ir embora sozinha. Se ninguém aparecer, até o final do dia vamos ter que acionar o conselho tutelar. Ricardo concordou com a cabeça, mas uma parte dele já sabia que aquela história estava longe, muito longe de terminar ali. E assim começou, naquela manhã de terça-feira, no Rio de Janeiro, no saguão lotado do Hospital São Lucas, a história de uma indignação que ia mudar muito mais do que apenas o destino de uma criança esquecida numa cadeira de plástico azul. A sala de triagem era pequena, com paredes brancas que cheiravam a desinfetante e uma maca coberta com lençol de papel. Juju estava sentada na beirada, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, enquanto doutora Carolina fazia o exame físico com cuidado. A médica tinha aquele jeito gentil de quem trabalha com criança, falava baixo, explicava cada coisa antes de fazer, pedia licença para tocar. Era o tipo de atenção que Juju claramente não estava acostumada a receber. "Você tem alguma dor agora, Juju?" a médica perguntou, enquanto checava os batimentos cardíacos com o estetoscópio. Juju balançou a cabeça que não, mas o jeito como ela levou a mão à barriga contradizia a resposta. "Aqui não dói, não." Doutora Carolina tocou suavemente a região do estômago. Às vezes a menina admitiu baixinho. "Quando demora muito para comer? E quando foi a última vez que você comeu alguma coisa antes daquele sanduíche que o senhor te deu?" Juju pensou por uns segundos, tentando se lembrar. "Ontem de noite. Tinha arroz." Doutora Carolina trocou um olhar preocupado com a técnica de enfermagem que estava anotando tudo numa ficha. Mais de 12 horas sem comer. Para uma criança daquele tamanho, aquilo explicava a fraqueza, a palidez, o jeito apagado. Enquanto o exame continuava, a assistente social, uma mulher de uns 40 anos, chamada Célia, estava do outro lado da sala revirando o conteúdo da sacolinha de Juju com cuidado, como quem manuseia algo muito frágil. Dentro tinha uma garrafinha de água vazia agora, o pacotinho de bolacha já acabado e um papel dobrado várias vezes, todo amarrotado nas pontas, como se tivesse sido aberto e fechado muitas vezes. Célia desdobrou o papel devagar. Era uma folha arrancada de caderno, com a caligrafia irregular de alguém que não tinha muito estudo. Tinha um número de telefone anotado com caneta azul e, embaixo, uma palavra escrita com letra ainda mais trêmula: trabalho. A assistente social pegou o celular e discou o número. Chamou uma vez, duas, três. Depois de 6 toques, caiu na caixa postal. Uma voz feminina, cansada, dizia apenas: "Não posso atender agora, deixa recado." Célia desligou, esperou alguns minutos e tentou de novo. Mesma coisa, caixa postal. Ela saiu da sala de triagem e foi até o corredor,
onde Ricardo ainda estava esperando, andando de um lado para o outro como um leão engaiolado. O assessor dele tinha desistido de convencê-lo a ir embora e agora estava sentado numa cadeira mexendo no celular, resignado. Senhor Almeida, Célia chamou. Posso falar com o senhor um minuto? Ricardo se virou imediatamente, ansioso por notícias. A menina está bem fisicamente, desidratada, desnutrida, muito cansada, mas nada que não se resolva com hidratação e alimentação adequada. O problema é o contexto social. Encontramos um número de telefone nas coisas dela, mas ninguém atende. E quando conversamos com a menina sobre quem cuida dela, as respostas são muito vagas e preocupantes. Vagas como? Ricardo perguntou, franzindo a testa. Ela não fala em mãe ou pai. Usa sempre a palavra pessoa. Diz que a pessoa trabalha muito, que não pode faltar, que por isso ela tem que se virar sozinha. Quando perguntamos onde ela mora, ela dá um endereço de uma pensão na região do centro. Quando perguntamos com quem mora, ela diz só a pessoa e ela. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando processar aquilo tudo. Vocês vão fazer o que agora? Vou continuar tentando o contato. Se até o final da tarde ninguém aparecer e ninguém atender, vou ter que acionar o conselho tutelar. É protocolo. Criança desacompanhada, sem responsável identificado, situação de possível negligência. O conselho vai investigar e determinar os próximos passos. E ela fica aonde até lá? Ricardo perguntou, e havia uma urgência na voz dele, que nem ele mesmo conseguia explicar. Aqui no hospital, não podemos liberar ela sozinha. Vamos deixar na área de observação pediátrica. Pelo menos lá ela fica segura, alimentada, descansada. Ricardo assentiu, mas algo naquilo tudo estava incomodando profundamente. Não era só a situação da menina, era a forma como tudo estava sendo tratado com tanta burocracia, tanta frieza, como se Juju fosse só mais um caso, mais um número, mais um problema a ser resolvido dentro do protocolo. Eu quero falar com ela antes de vocês levarem para observação, Ricardo disse. Só uns minutos. Célia hesitou, mas vendo a determinação no olhar dele, concordou com a cabeça. Poucos minutos depois, Juju saiu da sala de triagem com a doutora Carolina. A menina estava com uma pulseirinha de identificação no braço e segurava um copo plástico com suco. Quando viu Ricardo, seus olhos se iluminaram levemente, como se finalmente tivesse encontrado alguém conhecido naquele lugar estranho. Ricardo se abaixou na frente dela, colocando as mãos nos joelhos para ficar na altura dos olhos da menina. E aí, Juju? Como você tá? Melhor. Ela respondeu baixinho, mas o sorriso não chegou aos olhos. A doutora te examinou direitinho? Ela acenou que sim. Olha, a moça ali apontou para Célia. Ela é assistente social. Ela vai cuidar de você agora, vai te levar para um lugar aqui no hospital onde você pode descansar, comer alguma coisa, ficar bem. Tá bom? Juju olhou para Ricardo com uma expressão que partia o coração. Tinha medo ali, mas também tinha esperança. E o senhor? Vai embora? Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele tinha uma mãe internada alguns andares acima, tinha uma empresa para tocar, tinha reuniões atrasadas, tinha uma vida inteira esperando lá fora. Mas quando olhou para aquela menina tão pequena, tão perdida, tão acostumada a ser deixada para trás, ele não conseguiu dizer que ia embora. Eu vou visitar minha mãe que está internada aqui, mas depois eu volto para ver como você tá. Prometo. Promete mesmo? Prometo mesmo. Juju acenou com a cabeça, parecendo aceitar aquilo, e seguiu com Célia pelo corredor. Ricardo ficou ali parado, vendo a menina se afastar, e sentiu uma mistura de raiva, tristeza e impotência que ele não sentia há anos. O assessor se aproximou, discreto. Senhor Almeida, Dona Sônia ligou de novo. Ela está preocupada. Vamos subir, Ricardo disse. Mas o tom de voz dele deixou claro que aquilo não tinha acabado nem de longe. Enquanto Ricardo finalmente seguia para a ala particular, onde sua mãe estava internada, lá embaixo, no saguão do hospital, a história de Juju começava a ganhar contornos que ninguém esperava. A recepcionista que tinha atendido a menina pela manhã estava no intervalo do almoço, conversando com duas colegas na copa dos funcionários.
Vocês viram o escândalo que o cara fez por causa daquela menina? Uma delas comentou enquanto mexia o café. Eu vi, a recepcionista respondeu ainda meio abalada. O homem perdeu a linha. Falou em processar o hospital, chamar a imprensa, fazer não sei o quê. Mas ele não estava errado não. Uma terceira funcionária, mais velha, disse: aquela menina realmente ficou horas ali. E não foi a primeira vez não. Como assim não foi a primeira vez? A recepcionista perguntou, surpresa. A funcionária mais velha, que trabalhava na portaria, se aproximou da mesa e baixou a voz, como quem vai contar um segredo. Eu já vi aquela menina aqui umas 3, 4 vezes nos últimos meses. Sempre sozinha, sempre com aquela mesma sacolinha, sempre esperando. Uma vez eu perguntei se ela estava perdida, se precisava de ajuda. Ela disse que não, que estava esperando. Aí eu deixei para lá, achei que a mãe ou alguém estava resolvendo alguma coisa e tinha deixado ela esperando. Mas agora, pensando bem, nunca vi ninguém com ela. As outras 2 mulheres trocaram olhares desconfortáveis. Você acha que alguém abandona ela aqui de propósito? A recepcionista perguntou incrédula. Sei lá, mas é estranho, né? Criança de 5 anos vindo sozinha em hospital várias vezes. Isso não é normal. A conversa foi interrompida quando uma supervisora entrou na copa avisando que a diretora do hospital queria reunir toda a equipe que tinha tido contato com a situação da manhã. Tinha dado problema, tinha dado muito problema, e agora era hora de controlar os danos. Lá em cima, no quarto particular do 6º andar, Ricardo finalmente encontrou a mãe. Dona Sônia estava deitada na cama hospitalar, ligada a alguns monitores, mas consciente e visivelmente melhor do que na noite anterior. Quando viu o filho entrar, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Filho, graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Ricardo se aproximou, beijou a testa da mãe e sentou na cadeira ao lado da cama, segurando a mão dela. Desculpa a demora, mãe. Tive que resolver uma situação lá embaixo. Eu sei, o médico me contou. Disse que você fez um escândalo por causa de uma criança abandonada no saguão. Ricardo suspirou. Não foi bem um escândalo, mãe. Foi indignação. Tinha uma menina de 5 anos esperando às 6 horas e ninguém fazia nada. Dona Sônia apertou a mão do filho com a pouca força que tinha. Você fez certo. Sempre faz. Tem um coração bom, mesmo quando finge que não tem. Eu não fiz nada demais, Ricardo disse, desconfortável com o elogio. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas não fizeram, filho. Você viu. Passaram horas, dezenas de pessoas e ninguém fez nada. Você fez. Isso diz muito sobre quem você é. Ricardo ficou em silêncio, olhando para a mãe. Dona Sônia sempre teve aquele jeito de ver através dele, de enxergar coisas que ele mesmo não queria admitir. Ela sempre dizia que por trás daquela casca dura de empresário bem-sucedido, existia um menino de coração mole que sofria com as injustiças do mundo. Como você está se sentindo? Ricardo mudou de assunto, inspecionando os monitores como se soubesse interpretar alguma coisa. Melhor. O médico disse que foi um susto, mas que eu vou ficar bem. Preciso desacelerar, cuidar da alimentação, fazer uns exames. Nada que eu já não soubesse. Você me deu um susto danado, mãe. Desculpa, filho, mas está tudo bem agora. Você devia ir para casa descansar. Tá com cara de quem não dormiu direito. Eu vou ficar aqui com a senhora até ter alta, não precisa. Eu tô bem, tem enfermeira aqui o tempo todo. Eu sei que não precisa, mãe. Mas eu quero ficar. Dona Sônia sorriu, daquele jeito que mãe sorri quando percebe que o filho cresceu, mas continua sendo seu bebê. E a menina? O que vai acontecer com ela? Ricardo contou tudo. A assistente social, o número que ninguém atendia, o conselho tutelar, a observação pediátrica. Dona Sônia escutou tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela disse algo que Ricardo não esperava. Você não vai conseguir esquecer dela, né? Como assim? Eu te conheço, Ricardo. Quando você se envolve com alguma coisa, vai até o fim. Você não vai sair daqui e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Aquela menina mexeu com você. Ricardo ia protestar, dizer que era só uma questão de justiça, de fazer o certo, mas as palavras não saíram, porque no fundo ele sabia que a mãe tinha razão.
Tinha algo em Juju naqueles olhos cansados, naquela resignação de quem aprendeu cedo demais que o mundo é um lugar difícil, que tinha tocado numa ferida muito antiga dentro dele. Eles ficaram conversando por mais um tempo, até que Dona Sônia começou a ficar cansada, e Ricardo insistiu que ela descansasse. Prometeu voltar no final da tarde, certificou-se de que ela tinha tudo o que precisava e saiu do quarto. Mas em vez de ir embora do hospital, Ricardo pegou o elevador e desceu para o terceiro andar onde ficava a observação pediátrica. Disse a si mesmo que era só para ter certeza de que Juju estava bem instalada, bem cuidada. Mas no fundo, ele sabia que era mais do que isso. A área de observação pediátrica era um espaço amplo com várias macas separadas por cortinas, cheio de crianças em situações diversas. Algumas com os pais ao lado, outras com avós, algumas sozinhas também. Ricardo procurou com os olhos e encontrou Juju numa maca no canto, deitada de lado, enrolada num lençol fino demais, dormindo com aquele sono pesado de exaustão total. Uma enfermeira se aproximou dele. "Posso ajudar? Eu vim ver como está a menina que deu entrada hoje de manhã. Juliana." A enfermeira checou a prancheta. "Ela está dormindo. Aplicamos soro para hidratar. Demos alimentação leve. Ela comeu que nem estava há dias sem comer, coitadinha. Agora está descansando. Deve dormir umas boas horas. E a assistente social? Conseguiu algum contato?" "Até agora não. O conselho tutelar já foi acionado, mas só deve vir amanhã de manhã porque hoje está com equipe reduzida. Ela vai passar a noite aqui." Ricardo assentiu, olhou mais uma vez para Juju dormindo e finalmente saiu do hospital. Mas durante todo o caminho até em casa, durante o banho, durante o jantar que ele mal tocou, durante a noite inteira, ele não conseguiu parar de pensar naquela menina. E mais do que isso, não conseguiu parar de pensar em todas as outras crianças que provavelmente passavam pela mesma situação todos os dias, invisíveis, esquecidas, esperando que alguém, qualquer um, fizesse alguma coisa. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo, tomou café rápido e voltou para o hospital antes mesmo do sol nascer completamente. Passou primeiro no quarto da mãe, que ainda dormia tranquila, e depois desceu para a observação pediátrica. Juju já estava acordada, sentada na maca, comendo um pão com manteiga que uma enfermeira tinha trazido. Quando ela viu Ricardo entrar, o rostinho dela se iluminou de um jeito que fez o peito dele apertar. "O senhor voltou", ela disse, e tinha surpresa genuína na voz, como se não tivesse acreditado que ele fosse mesmo cumprir a promessa. "Falei que voltava, e eu sempre cumpro o que prometo." Ricardo sentou numa cadeira ao lado da maca e ficou ali conversando com Juju. Perguntas simples, bobas, só para fazê-la se sentir menos sozinha. Qual era a cor favorita dela? Se ela gostava de desenho? Se sabia ler? Se ia para a escola? As respostas vieram curtas, tímidas, mas aos poucos Juju foi se soltando um pouquinho. Foi nesse momento que Célia, a assistente social, apareceu com uma expressão séria e um tablet na mão. "Senhor Almeida, bom dia. Posso falar com o senhor?" Ricardo se levantou e os dois se afastaram alguns passos, longe dos ouvidos de Juju. Conseguimos finalmente contato com a pessoa que está no papel. Uma mulher chamada Márcia Regina Pereira. Ela trabalha como diarista. Faz faxina em vários lugares. Disse que é tia distante da menina, que está cuidando dela porque a mãe morreu no parto e o pai nunca apareceu. Disse que trabalha o dia inteiro e não tem com quem deixar a Juju, então às vezes a menina fica sozinha ou fica esperando em lugares públicos até ela terminar o serviço. Ricardo sentiu a raiva voltar com força total. Isso é absurdo. Isso é crime. Você não pode deixar criança de 5 anos abandonada em hospital como se fosse depósito. Eu sei, e é exatamente por isso que o conselho tutelar está vindo. Eles vão avaliar a situação e determinar se a menina pode voltar para essa mulher ou se precisa ser encaminhada para acolhimento institucional enquanto investigam melhor o caso. Acolhimento institucional, Ricardo repetiu, e a expressão no rosto dele era de pura repulsa. Você está falando de orfanato. Tecnicamente é casa de acolhimento, mas sim funciona de forma parecida.
É uma medida de proteção. E você acha que jogar ela num lugar desses é proteção? Célia suspirou cansada. Eu sei que não é o ideal, Sr. Almeida. Mas com o sistema que a gente tem, com os recursos que a gente tem, às vezes é a melhor opção disponível. A alternativa seria deixar ela com uma mulher que claramente não tem condições de cuidar adequadamente. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando controlar o impulso de gritar, de socar alguma coisa, de fazer qualquer coisa que aliviasse aquela sensação de impotência. Tem que ter outra opção. Tem que ter. Se o senhor conhece alguma família que queira se responsabilizar temporariamente pela guarda, pode sugerir ao conselho. Mas precisa passar por avaliação, por processo legal. Não é simples. E se eu me responsabilizar? As palavras saíram da boca de Ricardo antes mesmo dele processar o que estava dizendo. Célia o olhou com surpresa. O senhor? Eu tenho condições financeiras, tenho casa, tenho estrutura. Posso garantir que ela vai ser bem cuidada enquanto vocês investigam e resolvem a situação dela. Célia balançou a cabeça devagar. Senhor Almeida, eu entendo sua intenção, mas não é assim que funciona. O senhor não tem vínculo nenhum com a menina. Guarda temporária exige avaliação psicossocial, checagem de antecedentes, todo um processo. Leva tempo. E mesmo assim, prioridade é sempre para a família ou família extensa. Depois para a família acolhedora cadastrada no programa. O senhor não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Então me cadastra, me avalia, faz o que for preciso. Mas não joga essa menina num orfanato onde ela vai ser só mais um número. Célia olhou para Ricardo com uma mistura de admiração e pena. O senhor mal conhece essa criança, Sr. Almeida. Por que o senhor está se envolvendo tanto assim? Ricardo ficou em silêncio por um momento, buscando as palavras certas. Porque quando eu olho para ela, eu vejo uma criança que aprendeu que não importa, que ninguém vai lutar por ela, que ela é invisível. E eu não consigo aceitar isso. Não consigo simplesmente virar as costas e fingir que não vi. Célia assentiu devagar, entendendo. Vou anotar sua manifestação de interesse e passar para o conselho tutelar. Eles que vão avaliar. Mas não cria expectativa. As chances são mínimas. Melhor chances mínimas do que chance nenhuma. E naquele momento, ali naquele corredor de hospital, Ricardo Almeida, empresário bem-sucedido que sempre resolveu tudo na base da eficiência e do dinheiro, descobriu que existem coisas que não se compram, não se negociam, não se resolvem com uma canetada. E que, às vezes, fazer a coisa certa significa entrar numa luta que você não sabe se vai ganhar, mas que você não consegue não lutar. Se você estivesse no lugar de Ricardo, teria tomado a mesma decisão de se envolver na vida de uma criança desconhecida ou teria apenas denunciado a situação e seguido sua vida? Nos conte nos comentários. A manhã foi se arrastando e Ricardo ficou ali, circulando entre o quarto da mãe e a área de observação onde Juju estava. Ele ligou para o escritório, cancelou todas as reuniões do dia, inventou uma desculpa qualquer. O assessor ficou perdido, sem entender o que estava acontecendo com o chefe, mas não questionou. Lá pelo meio-dia, finalmente chegaram os representantes do conselho tutelar. Eram duas mulheres, uma mais jovem e outra mais experiente, ambas com aquele ar de quem já viu de tudo nessa vida e não se surpreende mais com nada. Elas conversaram com Célia, checaram a documentação e depois pediram para falar com Juju em particular. Ricardo ficou do lado de fora, ansioso, andando de um lado para o outro, checando o celular a cada 2 minutos, mesmo sem ter nada para checar. Meia hora depois, as conselheiras saíram da conversa com expressões fechadas. Uma delas, a mais velha, se aproximou de Ricardo e de Célia. A situação é grave. A menina claramente vive em condição de negligência. Vamos precisar fazer uma visita na residência dessa tal Márcia Regina, avaliar as condições, conversar com ela. Enquanto isso, a menina não pode ficar aqui no hospital indefinidamente. Vamos encaminhá-la para acolhimento temporário hoje mesmo. Quanto tempo ela vai ficar lá? Ricardo perguntou, tentando manter a voz controlada. Depende. Pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses.
Depende da investigação, de encontrar família adequada, de definir a melhor solução para o caso. E qual a possibilidade de guarda temporária por terceiro? A conselheira olhou para Ricardo com aquele olhar de quem entendeu perfeitamente o que estava acontecendo ali. O senhor é parente da criança? Não. Tem vínculo prévio com ela? Não. Mas eu tenho condições de oferecer um lar adequado enquanto o caso dela é resolvido. A conselheira suspirou. Olha, senhor, eu entendo sua intenção. Mas guarda temporária não é adoção de cachorro. É um processo complexo, com avaliação rigorosa, com estágios de convivência. E prioridade é sempre para a família natural ou extensa. Se não houver, aí sim consideramos família acolhedora, mas dentro de um programa específico, com pessoas cadastradas e treinadas. O senhor não se encaixa em nenhuma dessas categorias, então me encaixe, me cadastre, me avalie. Eu vou fazer o que for preciso. A conselheira trocou um olhar com a colega que apenas deu de ombros. Eu vou anotar aqui seu interesse e seus dados, mas não posso prometer nada. O processo não é rápido e tem várias etapas. Enquanto isso, a menina vai para o acolhimento. Ricardo abriu a boca para protestar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu uma voz fina atrás dele. Eu não quero ir. Todos se viraram. Juju estava parada ali no corredor, pequena demais com aquela roupa emprestada do hospital que estava grande demais nela. Os olhos, arregalados de medo. Eu não quero ir para outro lugar, eu quero ficar com ele. E ela apontou para Ricardo. E naquele gesto simples, naquele momento de confiança pura de uma criança que mal conhecia aquele homem, mas que via nele a única pessoa que tinha lutado por ela, aconteceu algo que mudaria tudo. Ricardo sentiu o coração apertar de um jeito que nunca tinha sentido na vida. E naquele instante, ele soube que não ia desistir. Não importava quanto tempo levasse. Não importava quantas portas ele tivesse que bater. Quantas pessoas ele tivesse que convencer. Quantas leis ele tivesse que entender. Ele ia lutar por aquela menina com a mesma determinação que sempre usou para construir seu império. Porque algumas batalhas, ele descobriu naquele dia, não se lutam por dinheiro ou poder. Se lutam porque são certas. E pronto. A Casa de Acolhimento Abrigo Novo Amanhecer ficava na zona norte do Rio de Janeiro, num bairro antigo com ruas estreitas e casas grudadas umas nas outras. O prédio era grande, pintado de amarelo claro já meio descascado, com grades nas janelas e um portão de ferro que rangia quando abria. Não era feio, não era sujo, mas tinha aquele ar institucional de lugar que abriga muita gente e pouco afeto. Quando o carro do conselho tutelar parou na frente, Juju estava no banco de trás, com os olhos grudados na janela, apertando de novo aquela sacolinha amassada que tinha virado sua única constante naquele mundo, que mudava rápido demais. Ela não chorou quando saiu do hospital. Não fez escândalo. Apenas ficou quieta, pequenininha, como se tivesse aprendido que protestar não adianta nada. Ricardo tinha ficado no hospital vendo o carro ir embora. E a sensação de impotência que tomou conta dele foi tão intensa que ele precisou se sentar, ali mesmo no meio-fio do estacionamento, com a cabeça entre as mãos, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. 3 dias atrás, ele não conhecia aquela menina. Sua vida era números, reuniões, contratos, lucros. E agora, de repente, ele estava sentado no chão de um estacionamento de hospital, sentindo como se tivessem arrancado um pedaço dele. O assessor se aproximou, sem saber muito bem o que dizer. Senhor Almeida, eu liguei para o escritório. Remarcaram as reuniões da semana. E o advogado que o senhor pediu já está a caminho. Ricardo levantou os olhos, ainda meio perdido. Qual advogado? Doutor Marcelo. O senhor ligou para ele ontem pedindo orientação sobre processo de guarda. Ele disse que vinha hoje trazer os documentos que o senhor precisa providenciar. Ah, sim. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando voltar para o modo eficiente, modo empresário, modo resolvedor de problemas. Mas estava difícil. Quanto tempo até ele chegar? Meia hora, mais ou menos. Ricardo assentiu, levantou do chão, sacudiu a calça do terno que estava suja de poeira
e entrou de novo no hospital. Subiu para o quarto da mãe, que estava acordada e comendo uma gelatina com cara de nojo. Isso aqui é comida de hospital ou castigo? Ela reclamou quando viu o filho entrar. Porque eu juro que não sei a diferença. Ricardo não conseguiu nem sorrir da piada. Dona Sônia percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? A menina? Levaram ela para o acolhimento. Eu tentei, mãe. Eu tentei explicar que podia cuidar dela, que tinha condições, mas não deixaram. Disseram que tem processo, que tem burocracia, que eu não tenho vínculo, que não sei o quê. Dona Sônia colocou o potinho de gelatina de lado e estendeu a mão para o filho. Ricardo segurou e ela apertou com força. E você vai desistir? Claro que não. Então por que tá com essa cara de derrota? Você é o Ricardo Almeida. Quando você quer alguma coisa, você consegue. Sempre conseguiu. Isso é diferente, mãe. Não é negócio. Não é dinheiro. Eu não posso simplesmente comprar o resultado que eu quero. Não, você não pode. Mas você pode lutar. Pode aprender as regras desse jogo novo e jogar melhor que todo mundo. É isso que você sempre fez. Por que seria diferente agora? Ricardo ficou em silêncio, processando. A mãe tinha razão. Ele tinha construído um império do zero porque nunca aceitou um não como resposta final. Sempre encontrou um jeito, um ângulo, uma estratégia. Por que agora seria diferente? Dr. Marcelo chegou ao hospital pouco depois do meio-dia. Era um advogado na faixa dos 60 anos, cabelo todo branco, óculos de aro fino, e aquele jeito sério de quem entende profundamente de lei, mas também entende de gente. Ele tinha sido advogado do pai de Ricardo anos atrás, e quando o velho morreu, continuou sendo consultor da família. Eles se sentaram numa salinha reservada que o hospital disponibilizou, e Dr. Marcelo abriu uma pasta cheia de papéis. Ricardo, eu trouxe tudo o que consegui sobre guarda temporária, família acolhedora e processos de destituição de poder familiar. Li o caso que você me mandou por mensagem. É complexo. Mas é possível? Possível é. Fácil não é. O sistema de proteção à criança no Brasil prioriza sempre a família biológica ou extensa. Só quando essa possibilidade se esgota é que entram as famílias acolhedoras. E mesmo essas precisam estar cadastradas no programa, passar por capacitação, avaliação. Você não se encaixa em nenhuma dessas categorias, então me encaixa. Dr. Marcelo suspirou, tirou os óculos e limpou as lentes devagar, ganhando tempo. Não é assim, tão simples. Para se cadastrar como família acolhedora, você precisa passar por um processo que leva meses. Tem curso de capacitação, entrevistas, visitas domiciliares, avaliação psicológica, análise de antecedentes. E mesmo depois de tudo isso, não há garantia de que você seria escolhido especificamente para essa criança. O sistema trabalha com compatibilidade, com perfil, com uma série de critérios. E se eu pedir guarda direto, sem passar pelo sistema de acolhimento? Aí você entra com uma ação de guarda na vara da infância e juventude. Vai precisar demonstrar que tem vínculo afetivo com a criança, que tem condições de cuidar, que é do melhor interesse dela ficar com você. O juiz vai nomear assistente social e psicólogo para avaliar. Vai ouvir a criança, vai ouvir o conselho tutelar, vai verificar se há família biológica com interesse. É um processo que pode levar 6 meses, 1 ano, às vezes mais. Ricardo sentiu o desânimo bater de novo, mas se forçou a continuar. E qual seria a estratégia? Por onde eu começo? Dr. Marcelo colocou os óculos de volta e se inclinou para a frente, falando com aquele tom de quem está entrando em modo estratégia. Primeiro, você formaliza seu interesse junto ao Conselho Tutelar. Isso você já fez. Segundo, você se cadastra imediatamente no Programa de Família Acolhedora do município. Mesmo que leve tempo, demonstra comprometimento. Terceiro, você contrata um advogado especializado em direito da criança e do adolescente para entrar com pedido de guarda. Quarto, e isso é fundamental, você começa a estabelecer vínculo com a criança. Visitas regulares na casa de acolhimento, presença constante, construção de relação. Porque quando o processo chegar no juiz
e ele perguntar para a criança com quem ela quer ficar, a resposta dela vai pesar muito na decisão. Ricardo anotava mentalmente cada ponto. E quanto tempo até eu poder visitar ela? Depende da casa de acolhimento. Geralmente, nas primeiras semanas, limitam as visitas para a criança se adaptar, mas você pode tentar falar com a coordenação, explicar a situação. Talvez consiga uma autorização especial, principalmente se o conselho tutelar concordar. Então é isso que eu vou fazer. Hoje mesmo. Agora. Dr. Marcelo sorriu pela primeira vez desde que chegou. Eu imaginei que você fosse dizer isso, por isso já trouxe os formulários todos que você precisa preencher. E já liguei para uma colega minha, doutora Fernanda, que é especialista em direito da infância. Ela pode te receber amanhã de manhã. Enquanto Ricardo mergulhava de cabeça empapelada e estratégias jurídicas do outro lado da cidade, Juju estava sendo apresentada ao que seria seu novo lar temporário. A coordenadora do Abrigo Novo Amanhecer era uma senhora de uns 50 anos chamada Lúcia, com cabelo curto tingido de vermelho e um jeito que tentava ser maternal, mas que saía meio cansado demais para convencer. Bem-vinda, Juliana. Aqui você vai dividir o quarto com outras 5 meninas da sua idade. Tem horário para tudo. Café da manhã, almoço, lanche, jantar, banho, hora de dormir. Tem regras também. Nada de briga. Nada de sair do quarto depois das 9 da noite. Nada de mexer nas coisas das outras meninas. Entendeu? Juju acenou que sim com a cabeça, mesmo sem ter entendido direito. Estava ocupada demais olhando ao redor, tentando processar aquele lugar novo, aquela realidade nova. O quarto era grande, com 3 beliches de metal enferrujado, colchões finos cobertos com lençóis brancos desbotados e um armário de madeira compensada para cada criança. As paredes eram brancas, sem nenhum quadro, nenhum enfeite, nada que fizesse aquilo parecer um quarto de criança. Parecia mais um dormitório de quartel. As outras 5 meninas que dividiam o quarto estavam todas ali quando Juju entrou. Olharam para ela com aquela curiosidade típica de criança, mas também com uma certa indiferença de quem já viu muita gente nova chegar e ir embora. Meninas, apresentem-se para a Juliana. Lúcia pediu com um tom que deixava claro que aquilo era ordem, não sugestão. Uma por uma, elas falaram os nomes. Tinha a Amanda, de 7 anos, que era a mais velha do quarto. A Laura e a Luísa, gêmeas de 6 anos que eram inseparáveis. A Gabriela, de 5 anos como Juju. E a Letícia, a mais nova, com apenas 4 anos, que ainda chupava o dedo e tinha um paninho de pano que não largava por nada. Depois das apresentações rápidas e sem entusiasmo, Lúcia mostrou para Juju qual era a sua cama, a debaixo de um dos beliches, e qual era seu armário. Explicou de novo os horários, entregou uma mudinha de roupa limpa e saiu, deixando Juju sozinha com as outras meninas. Ficou um silêncio estranho. Juju não sabia o que fazer, então simplesmente sentou na cama e ficou olhando para as mãos. Foi Amanda, a mais velha, quem quebrou o silêncio. Você é nova em casa de acolhimento, né? Dá para ver. Juju levantou os olhos insegura. Como você sabe? Porque você ainda tá com aquela cara de quem acha que alguém vai vir buscar. Essa cara passa. Todo mundo aqui teve ela um dia. As outras meninas riram, mas não era uma risada maldosa. Era mais uma risada de quem reconhece, de quem entende. Quanto tempo vocês estão aqui? Juju perguntou baixinho. Amanda deu de ombros. Eu tô há 2 anos. As gêmeas há 1 ano e meio. A Gabriela uns 8 meses. A Letícia é a mais nova. Tá há 3 meses só. Juju sentiu o estômago revirar. 2 anos. 1 ano e meio. Aquilo era temporário, não era? Não era para sempre, era. Mas vocês vão voltar para casa de vocês, né? Juju insistiu, precisando acreditar nisso. Amanda se sentou na cama dela e olhou para Juju com aqueles olhos que já tinham visto demais para a idade que tinha. Depende. Se achar família, se alguém quiser a gente, se resolver as coisas. Mas às vezes não resolve. Aí fica aqui até crescer. A pequena Letícia, que tinha ouvido tudo calada, largou o paninho e se aproximou de Juju com aquele jeito desajeitado de criança muito nova. Você tem medo do escuro? Ela perguntou com voz fininha.
Juju hesitou, mas acabou admitindo. Às vezes. Eu também. Letícia subiu na cama de Juju, sem pedir licença, e sentou do lado dela. Mas aqui tem mais gente. Aí é menos medo. E naquele gesto simples, naquela solidariedade de quem divide a mesma dor, Juju sentiu pela primeira vez desde que tinha entrado ali que talvez não estivesse completamente sozinha. Os dias começaram a passar numa rotina que era ao mesmo tempo reconfortante e sufocante. Acordar às 7, café da manhã às 7:30. Depois as meninas maiores iam para a escola que ficava perto. As menores, como Juju e Letícia, ficavam no abrigo mesmo, com atividades supervisionadas por educadoras. Tinha hora para brincar, hora para comer, hora para tomar banho, hora para dormir. Tudo muito organizado, tudo muito previsível, mas ao mesmo tempo tudo muito vazio. Juju sentia falta de coisas que ela nem sabia que sentia falta. Do cheiro de casa, mesmo quando casa era só um cômodo apertado na pensão. Do barulho da rua, dos vizinhos discutindo. Do cachorro latindo lá embaixo. De poder escolher quando comer bolacha, mesmo quando só tinha uma bolacha. De ser ela individual única e não apenas mais uma na fila do café da manhã. Mas o que ela sentia mais falta, e isso ela não entendia direito porque mal conhecia aquele homem, era do Ricardo. Da forma como ele tinha olhado para ela, como se ela importasse, como se ela fosse alguém que valia a pena lutar. Ninguém nunca tinha feito aquilo por ela antes. Ricardo, enquanto isso, estava travando sua própria batalha. Ele tinha ido até a sede do Conselho Tutelar, tinha preenchido formulários, tinha dado entrada no cadastro de família acolhedora, tinha se reunido com doutora Fernanda, a advogada especializada, que tinha explicado com paciência cada etapa do processo. Tinha passado pela primeira entrevista com a assistente social do programa de acolhimento familiar. Tinha autorizado checagem de antecedentes, investigação financeira, tudo. E em cada etapa, ele esbarrava na mesma pergunta. Por quê? Por que você, um homem solteiro, sem filhos, com uma vida inteira construída sozinho, quer de repente assumir responsabilidade por uma criança desconhecida? No começo, Ricardo tentava explicar racionalmente. Falava de injustiça social, de desigualdade, de responsabilidade cívica. Mas aos poucos, nas conversas com a psicóloga do programa, nas sessões de avaliação, ele foi sendo forçado a olhar mais fundo, a ser mais honesto. E a verdade, quando ele finalmente admitiu, era ao mesmo tempo simples e complicada. Quando eu olho para ela, eu vejo tudo o que eu nunca tive. Ele disse numa das sessões com a psicóloga. Eu cresci com dinheiro, tive tudo materialmente. Mas meu pai era ausente. Minha mãe fazia o que podia, mas trabalhava demais. Eu aprendi cedo que sucesso era tudo, que emoção era fraqueza, que você não podia confiar em ninguém além de você mesmo. Eu construí um império, mas construí sozinho. Que é solitário pra caramba. Quando eu vi a Juju ali, esperando horas, esperando que alguém se importasse, eu vi eu mesmo. Não a versão pobre, mas a versão emocional. E eu pensei, se alguém tivesse lutado por mim quando eu era criança, se alguém tivesse me mostrado que eu importava de verdade, talvez eu não tivesse virado esse adulto que é bem-sucedido, mas é vazio. E aí eu pensei, talvez eu possa ser para ela o que ninguém foi para mim. A psicóloga tinha anotado tudo e depois tinha dito algo que ficou martelando na cabeça dele por dias. Senhor, Ricardo, seu desejo de ajudar essa criança vem de um lugar genuíno. Mas o senhor precisa se perguntar, o senhor quer salvar ela ou salvar você mesmo? Porque uma criança não pode ser responsável pela cura emocional de um adulto. Isso seria injusto demais com ela. Ricardo tinha saído daquela sessão perturbado, mas também mais determinado, porque a psicóloga tinha razão. Ele não podia usar Juju para preencher seus vazios. Mas, ao mesmo tempo, ele podia oferecer para ela algo real, algo que mudaria a vida dela. E talvez, no processo, eles mudassem um ao outro. 2 semanas depois daquela manhã caótica no hospital, Ricardo finalmente conseguiu autorização para visitar Juju no abrigo Novo Amanhecer. Era uma terça-feira de tarde. O céu estava nublado, ameaçando chuva.
Ele chegou na casa de acolhimento com o coração disparado, sem saber o que esperar. Lúcia, a coordenadora, o recebeu na sala administrativa. Senhor Almeida, o conselho tutelar me informou sobre sua manifestação de interesse pela Juliana. Quero deixar claro que aqui a gente leva muito a sério o bem-estar das crianças. Qualquer coisa que a gente perceber que não está certo, a gente corta a visita na hora. Eu entendo. Eu só quero ver como ela tá. Conversar um pouco. Só isso. Lúcia assentiu, mas ainda estava com aquela postura defensiva de quem já viu muita coisa dar errado. Ela tá no pátio com as outras. Vou chamar. Minutos depois, Juju apareceu na porta do pátio. Ela estava usando roupas doadas que eram grandes demais. O cabelo estava preso num rabo de cavalo simples e tinha uma expressão meio apagada no rosto. Mas quando ela viu Ricardo, algo acendeu naqueles olhos. O senhor veio, ela disse, e havia uma mistura de surpresa e alívio na voz. Falei que ia vir. Ricardo se abaixou para ficar na altura dela. Como você tá? Tô bem, ela respondeu automaticamente, mas os olhos diziam outra coisa. Eles foram autorizados a conversar numa salinha pequena, com uma mesa e cadeiras infantis. Lúcia ficou do lado de fora, mas a porta estava entreaberta, supervisionando. Ricardo tentou puxar conversa. Perguntou como eram as outras meninas, se a comida era boa, se ela estava dormindo bem. Juju respondia tudo curto, monossilábico, até que, de repente, ela perguntou a única coisa que realmente importava. O senhor vai me levar embora? Ricardo sentiu o peito apertar. Ele não podia prometer, não podia criar esperança que talvez não se realizasse. Eu tô fazendo tudo o que posso para isso acontecer, Juju, mas tem um processo, tem regras, tem coisas que eu preciso fazer primeiro. Vai levar um tempo. Quanto tempo? Eu não sei. Mas enquanto isso, eu vou vir te ver sempre que puderem deixar. Toda semana. Eu não vou sumir, não vou te esquecer. Prometo. Juju olhou para ele com aquela intensidade de criança que está tentando decidir se pode ou não acreditar. Mas e se não deixarem? E se eu tiver que ficar aqui para sempre? Isso não vai acontecer, Ricardo falou com uma convicção que ele precisava sentir tanto quanto ela. Eu vou fazer tudo certo. Vou seguir todas as regras. Vou passar em todas as avaliações. E quando tudo isso acabar, você vai ter um lar de verdade. Comigo. Eu prometo. E naquela salinha apertada de uma casa de acolhimento na zona norte do Rio de Janeiro, um empresário milionário que nunca tinha cuidado de criança na vida e uma menina de 5 anos que tinha aprendido cedo demais a não esperar nada de ninguém, fizeram um pacto silencioso. Ele ia lutar por ela, e ela ia tentar acreditar que, dessa vez, finalmente alguém não ia desistir. A visita durou apenas 40 minutos, mas quando Ricardo saiu de lá, ele tinha uma certeza absoluta. Não importava quanto tempo levasse, não importava quantos obstáculos aparecessem no caminho. Ele ia trazer aquela menina para casa. No caminho de volta dentro do carro, o assessor que tinha ficado esperando do lado de fora perguntou como tinha sido. Ricardo demorou para responder. Ficou olhando pela janela, vendo a cidade passar, as pessoas na rua vivendo suas vidas, cada uma carregando seus próprios dramas invisíveis. Foi difícil, ele finalmente admitiu. Ver ela naquele lugar. Ver aquelas outras crianças todas. Saber que tem mais centenas, milhares espalhadas por aí, esperando que alguém se importe. O assessor não soube o que dizer. Nunca tinha visto o chefe assim, tão afetado, tão vulnerável. O senhor está fazendo a coisa certa. Foi tudo que conseguiu falar. Ricardo assentiu, mas não estava tão certo disso. A coisa certa teria sido um sistema que funcionasse, que não deixasse crianças caírem nas frestas, que não dependesse de empresários com complexo de Salvador para resolver problemas estruturais. Mas enquanto o sistema não mudava, enquanto as políticas públicas continuavam falhando, ele ia fazer o que estava ao alcance dele. Ia salvar pelo menos uma. E quem sabe, no processo, aprenderia a se salvar também. Naquela noite, depois de visitar a mãe no hospital e confirmar que ela teria alta no dia seguinte, Ricardo chegou em casa e, pela primeira vez em anos, sentiu como aquele apartamento era vazio. Era um lugar lindo,
no último andar de um prédio na Avenida Vieira Souto, todo decorado por arquiteto famoso, com móveis de grife e vista de tirar o fôlego. Mas não tinha vida. Não tinha barulho de criança, não tinha desenho grudado na geladeira, não tinha aquela bagunça caótica que transforma uma casa em lar. Ele serviu um uísque, sentou no sofá de couro italiano e ficou olhando para a cidade lá embaixo, para as milhões de luzes acesas, cada uma representando uma vida, uma história, um drama. E pensou em Juju, deitada naquela cama de beliche num quarto com mais 5 meninas, provavelmente sem conseguir dormir, provavelmente se perguntando se ele ia mesmo voltar ou se era só mais um adulto que prometia coisas e sumia. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para a doutora Fernanda, a advogada. Preciso acelerar esse processo. O que mais? Eu posso fazer? A resposta veio rápida. Compareça em todas as visitas que autorizarem. Construa vínculo, demonstre comprometimento e tenha paciência. Justiça da infância não trabalha com o tempo de empresário. Paciência. Ricardo nunca foi bom nisso, mas ia ter que aprender, porque dessa vez a urgência não era fechar um contrato ou ganhar um cliente. Era sobre uma menina de 5 anos que já tinha esperado tempo demais por alguém que não desistisse dela. E casa, ele estava descobrindo, não era um lugar, era uma promessa. E ele sempre cumpria suas promessas. 3 meses. Foram necessários 3 longos meses de visitas semanais, formulários preenchidos, entrevistas intermináveis, avaliações psicológicas, visitas domiciliares e muita, muita paciência. 3 meses em que Ricardo aprendeu que o sistema de proteção à criança, apesar de todas as suas falhas e lentidões, tinha uma razão de existir. 3 meses em que ele foi obrigado a olhar para dentro de si mesmo de uma forma que nunca tinha feito em 50 anos de vida. A psicóloga do programa de família acolhedora, uma mulher chamada doutora Vanessa, não pegou leve com ele. Em cada sessão, ela furava a casca do empresário bem-sucedido e ia procurar o humano embaixo. Perguntava sobre a infância dele, sobre o relacionamento com os pais, sobre por que tinha escolhido uma vida de solidão, sobre seus medos, suas inseguranças, suas motivações reais. Senhor Ricardo, numa das sessões ela perguntou: o que o senhor espera ganhar com isso? E não me diga que é só para ajudar a menina. Todo mundo que quer ajudar tem uma motivação pessoal também. Qual é a sua? Ricardo tinha ficado em silêncio por um tempo longo, mexendo nas mãos, olhando pela janela. Finalmente respondeu com uma honestidade que surpreendeu até ele mesmo. Eu acho que eu quero provar que eu sou diferente do meu pai. Ele tinha tudo, dinheiro, poder, sucesso, mas não tinha tempo, não tinha presença. Eu cresci numa casa enorme e vazia, e eu jurei que nunca seria como ele. Mas quando eu olho para minha vida agora, eu vejo que me tornei exatamente o que eu jurava que não ia ser. Bem-sucedido, mas sozinho. Rico, mas vazio. E aí aparece a Juju, e eu vejo uma chance de fazer diferente. De ser o que eu precisava que alguém fosse para mim. Doutora Vanessa tinha anotado tudo, e depois tinha dito algo que ficou ecoando na cabeça dele por dias. Essa é uma motivação válida. Mas o senhor precisa entender que uma criança não pode carregar o peso de curar as feridas de um adulto. O senhor pode oferecer para ela o que não teve, mas não pode esperar que ela preencha seus vazios. Ela tem seus próprios vazios. E vocês dois vão precisar aprender a se curar juntos, não um através do outro. Enquanto Ricardo passava por esse processo de autoconhecimento forçado, Juju ia se adaptando à rotina do abrigo Novo Amanhecer. Ela fez amizade com as outras meninas, especialmente com a pequena Letícia, que tinha virado sua sombra. Ia para as atividades, comia nos horários certos, dormia quando mandavam. Mas todo mundo que convivia com ela percebia que ela estava sempre esperando. Toda vez que tinha visita, ela corria até a sala de recepção com os olhos brilhando, esperando ver Ricardo. E quando era ele mesmo, o rostinho dela se iluminava de um jeito que partia e remendava o coração ao mesmo tempo. Nas visitas, que eram sempre supervisionadas, mas cada vez mais longas, Ricardo e Juju foram construindo uma relação que era única, esquisita, mas profundamente verdadeira.
Ele levava livros e lia para ela. Levava jogos e brincavam juntos. Levava desenhos para pintar e depois colava os desenhos dela no escritório, para o desespero do designer de interiores que tinha planejado tudo milimetricamente. Numa das visitas, Juju perguntou algo que ele não esperava. Por que o senhor não tem filhos? Ricardo tinha pensado em mentir, em dar uma resposta fácil, mas estava aprendendo que com criança, principalmente com criança que já tinha sido enganada demais na vida, honestidade era fundamental. Porque eu trabalhei tanto, fiquei tão ocupado construindo minha empresa, que esqueci de construir uma família. E quando eu percebi, já tinha passado muito tempo. Aí eu achei que era tarde demais. Até te conhecer. E agora não é mais tarde? Agora eu sei que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Juju tinha ficado em silêncio, processando aquilo. Depois perguntou, com aquela voz pequenininha que usava quando tinha medo da resposta: e se eles não deixarem eu ir com o senhor? E se falarem que tem que ser outra pessoa? Aí eu vou continuar lutando até conseguir. Porque eu prometi, lembra? E eu sempre cumpro minhas promessas. Mas enquanto essa relação se fortalecia, uma bomba estava prestes a explodir. A assistente social, responsável pelo caso, tinha finalmente conseguido localizar e entrevistar Márcia Regina, a mulher que estava registrada como responsável por Juju, e o que descobriu ia mudar tudo. Ricardo recebeu a ligação de doutora Fernanda, a advogada, numa tarde de quinta-feira. Ele estava em reunião quando o celular tocou, e normalmente ele não atenderia, mas o nome da advogada na tela fez ele pedir licença e sair da sala. Ricardo, preciso que você venha até meu escritório. Agora. Descobrimos algo importante sobre o caso da Juju. O tom de voz dela estava sério demais. Ricardo sentiu o estômago revirar. É ruim? É complicado. Vem que eu explico pessoalmente. Uma hora depois, Ricardo estava sentado na frente da mesa de doutora Fernanda, que tinha uma pasta grossa aberta na frente dela e uma expressão que misturava preocupação com indignação. A assistente social conseguiu fazer a entrevista completa com a tal Márcia Regina. E o que ela descobriu é pior do que a gente imaginava. Márcia não é tia da Juju. Nem sequer é parente. Como assim não é parente? Ricardo sentiu a confusão tomar conta. Mas ela disse que era. Ela mentiu. A história real é a seguinte. A mãe da Juju, chamada Cristina, era empregada doméstica na casa de uma família rica aqui no Rio de Janeiro. Engravidou de um caso que teve, não quis contar quem era o pai, e continuou trabalhando grávida. Márcia trabalhava na mesma casa como cozinheira. Quando a Juju nasceu, Cristina continuou trabalhando, levava a bebê junto. Mas quando a Juju tinha 2 anos, a mãe ficou doente. Câncer agressivo. Em menos de 6 meses, ela faleceu. Ricardo sentiu o coração apertar. A menina tinha perdido a mãe tão nova. E aí, o que aconteceu com a Juju? A patroa da casa onde elas trabalhavam ia colocar a menina no conselho tutelar, não queria responsabilidade. Mas a Márcia se ofereceu para ficar com a criança, só que não por bondade. A patroa disse que ia dar uma ajuda de custo mensal para quem cuidasse da Juju, R$ 500 por mês. A Márcia topou, mas não por amor, por dinheiro. Ricardo sentiu a raiva começar a ferver. Então ela está recebendo para cuidar da menina e mesmo assim deixa ela abandonada? É pior que isso. Segundo a investigação, a Márcia usa o dinheiro para ela. A Juju vive de restos de roupas doadas, mal vai para escola. E a história de deixar ela esperando em hospital? A Márcia faz isso para não ter que pagar creche ou babá. Ela larga a menina em lugares públicos, hospitais, igrejas, parques e vai trabalhar. Volta horas depois para buscar. Às vezes esquece e a menina dorme na rua. Ricardo estava tremendo de raiva agora. Como alguém podia fazer isso com uma criança? Como o sistema permitia que isso acontecesse? E a tal patroa que paga, ela sabe? Não faz ideia. Acha que está tudo certo. Transfere o dinheiro religiosamente todo mês. Quando a assistente social foi falar com ela, a mulher ficou chocada. Disse que, se soubesse, teria feito diferente. Teria procurado uma família de verdade para Juju. E agora? O que isso muda no nosso processo? Muda tudo. A Márcia não tem guarda legal da criança. Nunca teve.
Ela simplesmente ficou com a menina de forma irregular. Isso facilita demais o processo de destituição. O Conselho Tutelar vai entrar com pedido de guarda definitiva para colocar a Juju em programa de adoção. Adoção. Ricardo repetiu a palavra, sentindo o peso dela. A fila de adoção é longa, especialmente para criança dessa idade, mas com o perfil da Juju, menina saudável, sem irmãos para manter junto, as chances são boas. Ela pode encontrar uma família. Mas ela já encontrou, Ricardo disse, e a voz dele estava firme agora. Ela encontrou eu. Doutora Fernanda suspirou. Ricardo, a gente conversou sobre isso. Adoção é diferente de guarda temporária. É para sempre. É para a vida toda. O senhor tem certeza que é isso que quer? Absoluta. Mesmo sabendo que sua vida vai mudar completamente? Que não vai mais poder viajar quando quiser, trabalhar até meia-noite, ter aquela rotina que sempre teve? Especialmente por causa disso. Doutora Fernanda olhou para ele por um longo momento, estudando, avaliando. Finalmente acenou com a cabeça e puxou um formulário novo da gaveta. Então a gente vai entrar com pedido de adoção. Mas preciso que o senhor entenda, o processo é longo, tem muitas etapas e não tem garantia. O juiz vai avaliar tudo, vai ouvir o conselho tutelar, vai considerar outras famílias. O senhor pode não ser escolhido. Aí eu apelo. E apelo de novo. E de novo. Até não ter mais para onde apelar. Mas eu não vou desistir. 2 semanas depois aconteceu algo que ninguém esperava. Márcia Regina, descoberta e confrontada, desapareceu. Simplesmente sumiu, abandonou o quartinho da pensão onde morava, deixou as coisas para trás e ninguém mais conseguiu contato. A patroa que pagava a ajuda de custo ficou chocada, se sentindo culpada, e ofereceu ajudar com o que fosse preciso. Com Márcia fora da jogada e sem nenhum outro parente aparecendo, o processo de Ricardo ganhou força. A assistente social do caso fez um relatório extremamente favorável, destacando o vínculo construído, a dedicação dele, a estrutura que ele podia oferecer. A psicóloga também deu parecer positivo, observando que, apesar de inexperiente, Ricardo demonstrava genuína capacidade de aprender e de colocar as necessidades da criança acima das suas. Mas a decisão final era do juiz, e juízes da vara da infância não são fáceis de impressionar. Já viram de tudo, já pegaram gente mentindo, manipulando, usando criança para se aparecer ou para preencher vazio. São desconfiados por natureza e com razão. A audiência foi marcada para uma manhã de segunda-feira, 3 meses e meio, depois daquela terça-feira caótica no hospital. Ricardo chegou cedo, de terno, nervoso de um jeito que nunca tinha ficado nem na maior negociação da vida. Doutora Fernanda estava com ele, revisando os últimos detalhes. Lembra, seja honesto. Se o juiz perguntar algo, não tente enfeitar. Fala a verdade. Mostra que você sabe que não vai ser fácil, mas que está comprometido. Eu sei. Ricardo passou a mão pelo cabelo, tentando se acalmar. Eu só quero que acabe logo. A sala da audiência era pequena, formal, com aquele cheiro de papel velho e lei. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos na ponta do nariz e uma expressão severa que não prometia facilidades. Chamava-se Dr. Cláudio Azevedo e tinha fama de ser duro, mas justo. Depois de ouvir os relatórios da assistente social e da psicóloga, Dr. Cláudio se virou para Ricardo. Senhor Almeida, o senhor entende que a adoção é irrevogável? Que se eu conceder, não tem volta? A criança vai ser legalmente sua filha, com todos os direitos e deveres que isso implica? Entendo perfeitamente, Excelência. O senhor é solteiro, trabalha muito, tem uma rotina intensa. Como pretende conciliar isso com as demandas de uma criança de 5 anos? Eu vou adaptar. Já comecei a adaptar. Reduzi minha carga de trabalho. Coloquei pessoas de confiança em posições-chave na empresa. Estou reestruturando minha rotina. E se precisar escolher entre um negócio e estar presente, para ela eu vou escolher ela. Sempre. E se daqui uns anos o senhor se arrepender? Se perceber que não era o que imaginava? Ricardo olhou direto nos olhos do juiz. E quando falou,
Havia uma convicção absoluta na voz. Excelência, eu passei a vida inteira construindo um império. Consegui tudo o que eu queria materialmente. Mas era vazio. Tudo vazio, porque não tinha propósito maior. A Juju me deu esse propósito. Ela me deu uma razão para acordar de manhã que não seja só fechar negócio ou ganhar dinheiro. E eu posso ser inexperiente, posso errar, provavelmente vou errar muito. Mas eu vou estar presente, vou estar lá. E para uma criança que passou a vida esperando que alguém se importasse, isso já é mais do que ela teve até agora. Dr. Cláudio ficou em silêncio, avaliando. Depois, folheou alguns papéis e disse algo que fez o coração de Ricardo quase parar. Eu quero ouvir a criança. Tragam a Juliana aqui. Minutos depois, Juju entrou na sala acompanhada da assistente social do abrigo Novo Amanhecer. Ela estava pequenininha naquele ambiente formal, usando um vestidinho simples que alguém tinha doado. O cabelo preso numa trancinha. Quando viu Ricardo, os olhos dela brilharam, mas ela não correu. Ficou ali esperando como sempre esperou. O juiz pediu que ela se aproximasse e falou com aquele tom mais gentil que juízes reservam para criança. Oi, Juliana. Meu nome é Cláudio. Eu sou juiz, sabe o que é isso? Juju balançou a cabeça que não. É uma pessoa que ajuda a resolver problemas e hoje eu preciso da sua ajuda para resolver um problema importante. Pode ser? Juju assentiu, ainda tímida. Você conhece esse senhor aqui? Ele apontou para Ricardo. Conheço. É o Ricardo. E como você conheceu ele? Ele me ajudou quando eu estava esperando no hospital. Ninguém estava olhando para mim, mas ele olhou. E depois disso ele visitou você outras vezes? Visitou. Toda semana. Ele lê livro para mim, e brinca, e fala que eu sou importante. A voz da menina estava ficando mais firme agora, mais confiante. E você gosta dessas visitas? Gosto muito. Dr. Cláudio fez a pergunta que ia decidir tudo. Juliana, se você pudesse escolher, você gostaria de morar com o Ricardo? De ser filha dele de verdade? Juju olhou para Ricardo, e naquele olhar tinha medo, mas também tinha esperança. Ela tinha aprendido a não esperar muito, da vida a não acreditar em promessas. Mas tinha algo naquele homem que tinha lutado por ela, que tinha voltado toda semana, que tinha cumprido cada promessa que fez, que fazia ela querer acreditar de novo. Eu queria, ela disse baixinho. Eu queria muito. Por quê? Porque ele não me esquece. Porque ele prometeu que ia ficar e ficou. E porque quando eu tô com ele eu não me sinto invisível. O silêncio que caiu na sala foi pesado, carregado de emoção. Ricardo estava segurando as lágrimas com força, mas uma escapou e escorreu pelo rosto. O juiz limpou a garganta, visivelmente tocado também. Tá bom, Juliana, obrigado. Você pode voltar com a moça agora. Quando Juju saiu, Dr. Cláudio ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Ele folheou os documentos de novo, releu os relatórios, pensou. Finalmente, tirou os óculos, limpou as lentes e falou. Senhor Almeida, eu vejo muitos casos aqui. Muitos. E na maioria deles, eu sinto que as pessoas querem adotar por razões erradas. Para preencher vazio, para salvar casamento, para se sentir bem consigo mesmo. Mas no seu caso eu vejo algo diferente. Vejo alguém que foi transformado por essa criança e que está disposto a fazer o necessário para transformar a vida dela também. Vejo vínculo real, comprometimento real. E vejo uma criança que, pela primeira vez na vida, não se sente invisível. Então, depois de analisar todos os relatórios e de ouvir a própria criança, eu vou deferir o pedido de guarda com fins de adoção. O período de convivência vai ser acompanhado, com visitas regulares da assistência social. E se tudo correr bem, em 6 meses a adoção será definitiva. Juliana Pereira vai se tornar Juliana Almeida. Ricardo não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo, na frente do juiz, da advogada, de todo mundo. Chorou de alívio, de felicidade, de medo, de tudo junto. Porque ele tinha conseguido. Tinha realmente conseguido. 2 horas depois, ele estava de volta ao abrigo Novo Amanhecer. Dessa vez não para visitar, mas para buscar. Juju já estava pronta,
com a sacolinha dela que tinha virado símbolo de tudo que ela era. Mas agora, dentro da sacolinha, além das coisas velhas, tinha coisas novas. Os desenhos que Ricardo tinha dado, as fotos das visitas, um ursinho de pelúcia pequeno que ele tinha levado. As outras meninas do quarto estavam todas ali para se despedir. Amanda a abraçou. Juju, com força. Você vai ficar bem, tá? Você conseguiu, você achou sua família. A pequena Letícia estava chorando, agarrada em Juju. Você vai me visitar? Juju olhou para Ricardo, perguntando com os olhos. Ele assentiu. Vou. Prometo. E enquanto Juju se despedia das meninas que tinham dividido com ela aquele pedaço difícil da vida, Ricardo olhava ao redor e pensava em todas as outras, as que continuariam esperando que alguém as visse, que alguém lutasse por elas, que alguém as fizesse sentir importantes. E ele prometeu silenciosamente que ia fazer algo, não sabia o que ainda, mas ia usar sua voz, seu dinheiro, sua influência, para mudar aquele sistema que deixava crianças caírem nas frestas. No caminho para casa, Juju estava quieta no banco de trás do carro, olhando pela janela. Ricardo dirigia devagar, aproveitando aquele momento, aquela transição. Tá com medo? Ele perguntou, olhando pelo retrovisor. Um pouquinho. Do quê? De acordar e descobrir que é sonho, que eu ainda estou esperando. Ricardo parou o carro no acostamento. Saiu, abriu a porta de trás e se agachou na frente dela. Não é sonho, Juju, é real, e você nunca mais vai ter que esperar sozinha. Nunca mais. A partir de agora nós somos família. E família não abandona. Família fica, entendeu? Juju acenou que sim e finalmente sorriu. Um sorriso verdadeiro, do fundo, daqueles que iluminam o rosto inteiro. Quando chegaram no apartamento, ela ficou impressionada com o tamanho, com a vista, com tudo. Mas o que realmente deixou ela boquiaberta foi o quarto. Ricardo tinha transformado um dos quartos de hóspedes num quarto de menina. Tinha cama nova, com edredom colorido, tinha estante cheia de livros, tinha caixa de brinquedos, tinha mesa para desenhar, e na parede, colados com capricho, estavam todos os desenhos que ela tinha feito nas visitas. Isso é meu? Juju perguntou com os olhos arregalados. Tudo isso? Tudo seu. Seu quarto, sua casa, sua família. Juju entrou devagar, tocando nas coisas como se tivesse medo que fossem sumir. Sentou na cama, testou a maciez. Pegou um livro da estante, abriu, folheou. E então, fez algo que ela nunca tinha feito na frente de Ricardo. Chorou. Chorou de verdade, daquele jeito que criança chora quando finalmente se sente segura o suficiente para liberar tudo que estava preso lá dentro. Ricardo sentou do lado dela na cama, colocou o braço ao redor e deixou ela chorar. Não tentou parar, não tentou distrair. Apenas ficou ali, presente, firme, mostrando que ela podia desabar porque ele ia segurar. Quando as lágrimas finalmente pararam, Juju olhou para ele com aqueles olhos ainda molhados e perguntou: Eu posso te chamar de pai? Ricardo sentiu o coração explodir no peito. Pode me chamar como quiser, mas só se você quiser de verdade. Eu quero. Pai. E naquela palavra, dita pela primeira vez, carregada de significado e esperança, começou uma nova história. A história de um empresário que aprendeu que o maior sucesso da vida não se media em dinheiro, mas em amor. E a história de uma menina que finalmente parou de ser invisível e descobriu que tinha valor, que tinha lugar, que tinha alguém que lutava por ela. Não era um final perfeito de conto de fadas, porque a vida real nunca é perfeita. Eles teriam desafios pela frente, momentos difíceis, adaptações dolorosas, mas pela primeira vez na vida de ambos, eles não iam enfrentar nada disso sozinhos. Iam juntos, e às vezes, estar junto já é vitória suficiente. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e Juju tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, resiliência e transformação, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Será que você faria como Ricardo e lutaria por uma criança desconhecida? Ou conhece alguém que viveu uma história parecida?
Queremos saber sua opinião. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre empatia, família e o verdadeiro significado de lar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções.